Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Ouvintes amados, um segredo muito importante, profundo para a vitória do guerreiro é conhecer os ataques, os planos do inimigo, conhecendo assim o seu inimigo. Que tal se você estivesse no meio de uma multidão, sabendo que tem um inimigo de morte seu ali e você não o conhece? A expectação seria horrível, terrível, não? Agora, nós conhecemos
a Satanás como o maior inimigo do homem. Isto é verdade. E Jesus Cristo como o maior amigo. E como maior amigo, ele desmascarou a Satanás. Ele desmascara Satanás, que muitas vezes aparece como amigo, mas sendo um inimigo. Conhecendo a Jesus, passa-se a conhecer também o diabo. Existe um pensamento errado de que diabo é um pensamento mau e que o Espírito Santo é um pensamento bom. Não, não, não. Deixemos estas coisas erradas, porque tudo isto é artimanha do inimigo para manter o homem sob suas garras, sob seus domínios em todos os aspectos da vida, no sentido material, físico, religioso, social, etc. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu creio numa trindade de Deus. Não como aquela que criaram 325 anos depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, fazendo Deus três partes, três deuses, três pessoas distintas. Mas a trindade de Deus é Pai sobre nós, que é Espírito que enche os céus e a terra. Filho é Deus conosco, Emmanuel, Jesus Cristo, Deus encarnado. Espírito Santo é este Deus que é Espírito em uma manifestação individual na pessoa. Não propriamente na natureza, no universo, mas em você. Isso é que é trindade. Por isso a Bíblia diz: quem tem o Filho tem também o Pai. Por isso Jesus disse: viremos e faremos nele morada. Você não pode ter três pessoas morando em você. Agora, conhecendo a Deus como Ele é, nós ficaremos conhecendo a Satanás também como ele é. São Martim foi um homem que conhecia Deus. Ele conheceu a Jesus. E uma certa feita, Satanás lhe apareceu, não como um bicho de chifres, muito horroroso como pintam por aí. O diabo é belo, ele é enganoso, é o contrário do que se pintam. Mas apareceu então aquele anjo tão lindo para São Martim, coroado, de vestes brilhantes, e disse: Martim, eu sou Jesus, teu Salvador. Agora, o diabo sabia o quanto Martim amava Jesus. Então lhe disse: ajoelha-te, me adore, eu sou Jesus, o teu Salvador, que você tanto ama, não é? Mas acontece que São Martim conhecia Jesus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja, formando então um membro Cristo, um membro pessoa. É o Espírito Santo no membro. É a pessoa de Cristo. Então você é a pessoa de Cristo na igreja, se o Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo não deixa a pessoa enganada. Logo o Espírito Santo testificou em São Martim, no seu coração, pela palavra de Deus, que Jesus Cristo ainda não estava coroado. Ele vai ser coroado pela noiva, pela esposa, depois que ele vier.
para agora, depois então, ser rei. Porque por enquanto ele está no trono da intercessão. É o Cordeiro sangrento. Então, São Martim não teve pena, não teve dúvida de expulsar aquele anjo como Satanás. E ele teve que sumir, desaparecer da presença de São Martim. Você teria coragem de expulsar um anjo tão bonito, tão brilhante, coroado, dizendo que é Jesus, e você mandar embora, dizendo, vai-te embora, Satanás? Você teria coragem de dizer que essa doutrina, mãe da grande prostituta, criada em Nicéia, é do diabo? Se você tem o Espírito Santo, você expulsa isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se não tem, fica com aquele temor de blasfêmia, disto e daquilo. São Martim não teve temor. Agora, São Tiago está falando uma coisa muito profunda na sua carta, capítulo 4, versículo 7. Vocês doentes, oprimidos, cansados, tem muitas pessoas ocupadas convosco, na verdade, nesses dias, mas que estão tão amarradas, tão oprimidas quanto a vós mesmos. E não podem fazer nada por vocês. Nós não podemos fazer nada um pelo outro, a menos que Deus faça. Tenham interesse na palavra de Deus. Parem, escutem, meditem. Tenham mais atenção e vejam como as vossas vidas serão transformadas de uma maneira diferente, concreta. Eu não estou aqui para vos fazer promessas de milagres. Não estou aqui para vos fazer promessas de enriquecer sua vida, para você ganhar na loteria, abençoar a chave da sua casa e não entrar mais doença na sua casa. O profeta diz que quando um homem está prometendo muita coisa boa para o povo, fique sabendo, ele é um falso. Jesus disse, estreita é a porta e espinhoso o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então não estamos aqui para prometermos coisas que Deus não tenha nos prometido. A cura divina, a libertação total, é um direito daquele que se reveste de Cristo. É uma bênção que lhe acompanha. Então Tiago disse, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo resiste a Deus, por isso Deus tem fugido do mundo. Mas em compensação, quando o homem resiste ao diabo, o diabo tem que fugir dele. Oh, isso é tremendo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós poderíamos fazer uma pergunta nesse instante. Como sujeitarmos a Deus? Aonde está Deus? Deus está exclusivamente na sua palavra. Deus não está em nenhuma igreja mais velha ou mais nova. Não. Deus está em sua palavra. O único lugar onde você pode encontrar Deus é na sua palavra. E se a sua alma clama por Deus, então você fica satisfeito quando ouve a palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Paulo disse que a palavra de Deus é a espada do Espírito. É o que arma o homem, é o que arma a mulher. Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Maria guardou a palavra no coração, por isso pôde passar pelo escândalo da cruz, ir ao Pentecostes, ser cheia do Espírito Santo. Agora, sem dúvida alguma, estamos falando a pessoas que naturalmente se encontram derrotadas, afastadas de Deus, mas clamando. Há uma esperança dentro delas, há um clamor dentro do povo. Por isso, tudo que aparece oferecendo vantagens, o povo corre para ali. Agora, uma coisa é certa, aparentemente, a porta que Jesus abre não é convidativa. Ela não inspira muito desejo. Ela não prende muito a atenção. Ela não desperta muito interesse, porque é uma porta sem propaganda. É uma porta sem beleza artificial. O profeta Isaías diz que ele não tinha beleza alguma, não tinha formosura alguma para que o desejássemos. Notemos, irmãos ouvintes, que Jesus Cristo disse: eu sou a porta. E que tipo de porta é esta? Que tipo de porta foi aquela? Quantos entraram por ela? Qual a classe de gente acertou com aquela porta? Milhares, enquanto ele estava curando os doentes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, estavam com ele. Mas quando ele fez uma declaração que dependia de revelação, eles voltaram atrás. A palavra não pôde ser completa para eles. Há muitas pessoas que querem a palavra de Deus, mas somente naquilo que interessa ao seu estado físico, ao seu estado mental, ao seu estado religioso, social, material. Quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo, diz a Bíblia em São João capítulo 6, que voltaram todos. Ficaram apenas 12 com Jesus. A igreja de Jesus, que estava com milhares de pessoas, ficou agora somente com 12. Ela não foi dividida por causa de patrimônio, por causa do ministério de fulano nem de ciclano. Ela foi dividida por causa da palavra, por falta da revelação daqueles que viviam só em busca da cura, dos pães multiplicados, somente de alívio físico. Ficaram 12 apenas na congregação. O homem foi derrotado. Depois que ele aceitou essa mensagem, acabou o homem. Eu queria ter o que ele perdeu. Quantos não murmuravam naquela hora? Veja só, o homem podia ser um grande líder, mas foi fazer essa mensagem, foi entregar essa mensagem. Ele tem um talento tão grande para curar, para atrair as multidões, mas agora está ficando sozinho por causa desta tal de revelação. Jesus ficou somente com 12, ficou derrotado, ficou triste, arrependeu-se porque pregou aquela mensagem tremenda: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Isto quer dizer, aquele cuja alma não receber a minha vida, o meu espírito, não entrará no reino dos céus. Aquele que o corpo recebeu cura, estado físico apenas, pode ir para o inferno do mesmo jeito. Mas aquele que come a vida de Cristo, bebe do Espírito de Cristo, esse o corpo pode perecer como quiser. Eu não me importo o jeito que eu vou morrer. Não me interessa. Embora muitos vão escandalizar, muitos vão explorar o tipo de morte que um homem de Deus tem, classificar, julgar o seu destino. Isso não interessa. Não houve morte mais escandalosa do que a de Jesus e de todos os profetas. Mas ele não veio para si mesmo.
Ele deu, na verdade, para o estado físico como está dando hoje. Chuva e sol sobre os maus e bons, mas a sua esposa eleita, o seu gens, ele só dá para a sua esposa. O verdadeiro marido não oferece filho para outras mulheres, ele só introduz filho na sua esposa legítima. Assim é Cristo também. A igreja é a esposa e ele é o esposo. Nós podemos falar a muitas mulheres, muitas coisas, mas um verdadeiro homem, um verdadeiro cristão, um verdadeiro esposo, só fala determinadas coisas à sua esposa. Assim é Jesus. Ele está falando aí de todos os modos, grandes mensageiros, tudo isso, anjos enviados a Sodoma e Gomorra, estão juntando multidões, mas Eloí está falando ali particularmente com a Sara. Como o esposo verdadeiro fala determinadas coisas somente com sua esposa, essa mensagem que vos anuncio de um profeta de Deus é também o sussurrar separado do noivo para a noiva, do esposo para a noiva. Ficaram somente 12. E assim mesmo um deles era um diabo que ficou ali dentro, que era Judas. Jesus ficou derrotado, triste, arrependido de ter perdido o povo? Não. Ele disse, vós também não quereis ir? Agora São Pedro dá uma lição para nós que vivemos buscando alívio, buscando Deus. Disse, para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Vamos voltar lá para a nossa denominação antiga? Para a nossa sinagoga? De lá eu já vim, Senhor. É preferível morrer com o Senhor. Mas o resultado daquela escolha foi esta: é que há um trono preparado para ele. Meus ouvintes, sujeitai-vos, pois, a Deus, amando a sua palavra, e isto significa resistir ao diabo. Ele é fujão, ele é covarde, ele é fanfarrão, ele quer assustar a você, mas tome a palavra de Deus agora e vença pelo Espírito, entregue sua vida de dentro para fora e você verá como ela será transformada. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, Levante a sua mão onde você está e diga: ó Deus, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, de dentro para fora, no meu coração, na minha alma. Não importa o meu estado físico, importa o estado da minha alma. Como Jó tinha sua carne ferida pelo inimigo, mas não pôde contaminar a sua alma, eu também quero, nesse instante, Senhor, crer pela fé que o sangue de Jesus Cristo tem apagado os meus pecados e que a tua palavra tem descido à minha alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte,
na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Em presença estar de Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim em pleno gozo poderei pra sempre o ver, face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face na sua glória. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem padeceu por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face na sua glória. Hei de ver ao meu Jesus.
presença de Cristo me traz paz, alegria. Em um sentido é verdade, mas em outro sentido é diferente. A presença de Cristo traz guerra, traz aflição, desespero, angústia. Os nossos corpos têm que sofrer as aflições de Cristo. Gosto de mostrar na Bíblia tudo o que cito para os meus ouvintes. Na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Pelo seu corpo, que é a igreja. Muito bem. Em São João capítulo 16, lá pelo último versículo, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em São João capítulo 17, Jesus mostra que o mundo nos aborreceria como o aborreceu. Lá nos evangelhos, Jesus diz que ele não veio trazer paz, mas sim espada, e que por causa dele, 2 estariam contra 3 dentro de uma casa, 3 contra 2, contra 1, o genro contra seu sogro, a nora contra sua sogra contra sua nora, e assim por diante. Mas, na verdade, há paz, há alegria na alma, porque nós somos corpo, espírito e alma. E todos estes 3 testificam aqui na terra, devem ser santificados, separados para Deus. Você não pode ter uma alma separada para Deus com seu corpo misturado com o mundo, mundano. Como existe aquela doutrina da serpente que Deus quer o coração. O corpo não tem importância. O corpo pode viver de qualquer maneira. Não, não é assim. Que diferença faz de um corpo que se expõe, um corpo de mulher, por exemplo, que se expõe em provocação, com aquele corpo que mata, aquele corpo de um assassino? Quem teria pecado mais diante de Deus? Seria aquela virgem que está expondo e provocando cobiça, ou seria aquele que tirou uma vida, que matou um pai de família? Diante de Deus, todos pecaram. E isto é no corpo. O crime não ficou só no coração, a vaidade não ficou só no coração. E se Cristo está no seu coração, ele não pode ficar só no seu coração. Ele tem que se refletir, porque a coisa é de dentro para fora. É por isso, meus irmãos, que nós temos as Escrituras em mãos para analisarmos juntos estas coisas profundas, porque sem conhecimento de tais coisas não vamos nos iludir pensando que estaremos no arrebatamento
subindo aqueles degraus de marfim, nas escadarias eternas, na glória eterna. Não. Não pensemos assim. Vamos, antes de tudo, sabermos que se somos corpo, alma e espírito, então estes três têm que testificar de Cristo aqui na terra. E a minha alma testifica através do meu corpo. O meu espírito testifica através do meu corpo. Através do meu corpo eu mostro a qualidade de espírito que eu tenho. O profeta diz: me diga a qualidade de música que você ouve, a qualidade de literatura que você lê, e as pessoas com quem você está andando, gozando de suas companhias, e eu direi a qualidade de espírito que está em você. E é certo? O estado do corpo expressa o estado da alma. É uma coisa lógica. Ali estão os filamentos dentro daquela lâmpada. Mas você pensa que o que traz luz, o que oferece aquela luz que ilumina o seu quarto, a sua casa, é aquele vidro de fora que cobre a lâmpada, que conhecemos por lâmpada? Lá dentro tem os filamentos. Filamento é que traz a coisa. É lá dentro. Se queimou o filamento, a lâmpada está parecendo que está perfeita, mas ela não vai dar luz. A coisa está lá dentro de você. É dentro de você. Por isso você pode ver mulheres de cabelos compridos, de vestes decentes, compridas, decentemente vestidas no inferno. Mas você nunca vai ver uma mulher de vestes sumárias, de cabelos cortados nos céus. Você não vai encontrar. De acordo com a Bíblia, não. Agora você pode encontrar mulheres de aparência muito santa, com todos esses predicados, cabelos longos, vestes longas, lá no inferno. Mas no céu você não vai encontrar nenhuma dessas que estão vestindo de acordo com o mundo. Posso vos falar desta maneira, porque isto é amor pelas vossas almas. São Paulo fala isto. E agora, na sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 6, a partir do versículo 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Então não tem importância. Para que esse corpo? Isso não vale nada, isso é matéria, não é? Mas já aprendemos que o nosso corpo expressa, reflete o que está lá dentro. O apóstolo continua: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja a coisa. Veja como é doutrina da serpente essa que dispensa o corpo. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo para o Senhor e o Senhor para o corpo. Estou lendo em 1 Coríntios 6, versículo 13. Vamos para o 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Paulo sempre pegou o natural para explicar o espiritual. E ele fala desse mistério da igreja e Cristo.
Cristo jamais tomará uma meretriz para si. Uma igreja adúltera. Ele continua: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo. Irmã, e que tal quando Jesus disse que quando um homem atenta para uma mulher e a cobiça, ele já adulterou com ela? Hein, irmão? O que significaria isto? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Lá dentro está o filamento, não é? Da lâmpada, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Sangue de Jesus Cristo foi o preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, como o tempo não nos permite, anotem para lerem com estas referências aqui que eu estou dando. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 12. Agora o irmão vai ler Romanos capítulo 6. Aos Romanos capítulo 6. Não se esqueça, aos Romanos capítulo 6. Sim. Guardou? Ligando com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 em diante. E também aos Romanos capítulo 12, versículo 1. Anotou? Aos Romanos capítulo 12, versículo 1. Continuando com esta exposição de que Deus não pode combinar com o pecado em nosso corpo, porque o pecado no nosso corpo não pode operar sem que a nossa alma, o nosso espírito esteja em pecado. O nosso espírito tem que vencer a carne, o Espírito Santo em nós. Aos Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, vejam, ao corpo, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Temperança entrou no assunto. Mas vamos aqui, ouvintes, combinar essas escrituras aos Romanos capítulo 8. Capítulo 8. A partir do versículo 5. Aos Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Você sabe para onde a árvore está inclinada, é que ela vai cair, não é? A carne está inclinada para onde? Para os céus? Você vê, minha irmã, meu irmão, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Está aqui, ó, aos Romanos capítulo 8, versículo 6.
porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Não quer a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Continue lendo aos Romanos capítulo 8. Gostaríamos de mostrar como o casamento, o leito sem mácula, é apreciável diante de Deus. Está aqui: venerado seja entre vós o matrimônio e o leito, a cama sem mácula. Como pode você, homem, fazer o corpo com a meretriz e depois ir para o seu leito, o leito da mãe de seus filhos? Você tem que se arrepender disso o quanto antes. Confessar seus pecados que você cometeu contra a sua esposa. Porque você pecou contra o seu próprio corpo, e ela é seu corpo. E o mesmo acontece com a mulher. Ela não pode, de maneira alguma, violar seu voto matrimonial. Você terá que confessar. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito, a cama sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aos Hebreus capítulo 3, versículo 4. Estamos pregando assim, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Encontramos: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, incluiu aí a prostituição, o adultério e tudo, e aos feiticeiros, eles querem classificar pecado, não é? Prostituição, adultério, fornicação, isso não importa, tudo resulta em pecado. E aos fornicários, aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Amados, Paulo fala a respeito da igreja e Cristo quando fala do marido e da mulher. A prostituição não cabe de maneira alguma no casamento, na vida do cristão. Não tem jeito. E o mesmo acontece da igreja e Cristo. A igreja é a mulher, o esposo é Cristo, e Cristo não recebe para si uma mulher pervertida. Eu pergunto para você: você sabe quem é a mulher de Apocalipse capítulo 17? Você teria coragem de dizer que é minha igreja? É ela que está assentada sobre muitas águas, sobre muitos povos, em fornicação com os reis da terra, embriagada com o sangue dos santos? E qual é o sistema que seria a filha dessa grande meretriz? Basta você olhar para suas mulheres, não tem mais diferença das filhas da grande prostituta. Tal mãe, tal filha. Não há diferença mais. Pode Cristo receber uma igreja? O que é que está reservado para essa grande prostituta de Apocalipse 17 e suas filhas? Fogo. 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 Por isso em Apocalipse 18, versículo 4 está escrito: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. O anjo de Apocalipse, o revelador, vem com esta mensagem para sair dela. O outro anjo diz: não tem importância, fique onde você está. Mas o anjo da saída, do rapto, diz: sai dela, expõe um sinal, vamos sair do Egito, vamos embora. É o êxodo, é a saída de Deus. Você pode conciliar uma coisa com a outra. Se a minha vida natural, como esposa, como esposo, tem que ser desta forma na palavra, então você está formando a igreja de Cristo. Você não pode nunca pensar na prostituição
e admiti-la no seu coração e naturalizá-la de maneira alguma, porque Cristo nunca naturalizou esta coisa. Caso contrário, você vai ser membro de uma igreja. De que maneira que vai ser esta igreja composta de tais coisas? Apocalipse 17. Oh, que Deus tenha misericórdia de meus ouvintes, de todos nós, e nos contemple nesse instante com a revelação do Espírito Santo daquilo que é sermos membros do corpo do Senhor, membros integrantes da Igreja do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br. Transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, glória a Deus, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Do céu a certeza me deu, entrando no meu coração, seu Espírito Santo